Olá, colegas, tudo bom? Eu me chamo Felipe Giesta Romano, eu sou sócio aqui do escritório Giesta Romano, sou advogado imobiliário e hoje nós estamos estreando aqui o quadro Café com GR. Bom, eu sou o Diogo Giesta, sou sócio também aqui do Giesta Romano, sou responsável por Direito Civil e Processo Civil e também do Direito Consumidor. É com grata satisfação que a gente vai iniciar hoje o nosso quadro. Sou Marcelo, trabalho aqui no Giesta Romano, especializado em Direito Penal e, como o Diogo disse, é uma grande satisfação a gente estar abordando esse tema que é muito interessante. Bom, nós estamos abordando um tema que é do momento, houve o início da votação na semana passada. Esse tema vai voltar à votação agora no dia 7 de novembro. E dando uma breve explicação, até 2016 era o entendimento do STF a prisão após o trânsito em julgado. Após 2016, na verdade em fevereiro de 2016, mudou-se essa jurisprudência para a prisão após a segunda instância. E agora retornou todo esse julgamento em relação ao tema, né? Então nós trouxemos aqui o Dr. Marcelo, que a gente gostaria de entender um pouco mais sobre esse tema. Dr. Marcelo, explica um pouquinho para a gente como funciona essa prisão na segunda instância. Então, como o próprio nome diz, né, segunda instância é justamente quando o condenado ele vai ser uma execução provisória de pena, na verdade, em que foi condenado por um tribunal colegiado, né? Como a gente sabe, o primeiro grau ele é composto pelos juízes de direito, né, que vão estar proferindo uma sentença, e posteriormente o segundo grau seria justamente feito pelos juízes, ora denominados desembargadores, para que assim possam revisar por meio de recursos uma possibilidade de análise de mérito e de fatos da situação. Entendeu? Então, essa prisão em segundo grau após a segunda instância, na verdade, seria justamente uma execução provisória da pena, mesmo que haja ainda possibilidade de ingresso de novos recursos. Muito se discute também a respeito das implicações nos direitos humanos que são feitos por condenados, Sim. né? Por que gera essa confusão? Porque muita gente é contra, muita gente é favorável. Então, na verdade, isso aí, a gente hoje, a gente tem uma expressa na Constituição, né? A gente tem expressamente na Constituição e até mesmo no Código de Processo Penal, em que há a condenação do acusado somente após o trânsito em julgado, tá? Então, como a gente já tem duas previsões, inclusive da Carta Magna, né, que é a nossa legislação mãe, né, muitos constitucionalistas e muitos, até mesmo os ministros relatores, eles estão votando favoráveis ou contra a prisão em segunda instância justamente por ferir esse princípio da não culpabilidade. Né, que seria justamente um dos preceitos, até mesmo por tratados internacionais, que o Brasil é signatário. É aquela questão da presunção de inocência, né? Exato. Que muitos defendem. Já, inclusive, os defensores da prisão em segunda instância, eles defendem a quantidade de recursos que o suposto condenado acaba utilizando-se para poder prorrogar esse tempo de liberdade, né? Exatamente. Isso é, na verdade, uma discussão que teve por conta de que muitos condenados em segunda instância, ou em última instância, na verdade, acabam protelando o processo penal. Há situações muito conhecidas, na verdade, em que houve impetração de mais de 30 recursos. Exato. Então isso acaba protelando muito o processo penal e acaba descredibilizando isso perante a sociedade. Então a sensação de impunidade que há quando você tem condições de arcar um advogado em ficar só impetrando o recurso, acaba justamente dando essa discussão para os outros. É legal pontuar isso, foi até como o ministro Fux falou, que são os recursos aventureiros, né, que eles chamam de recursos aventureiros. Exatamente. A gente vê e a sociedade tem essa interpretação. Muitos julgam a justiça como cega, realmente, por conta desses recursos que são protelatórios e todos esses pontos. No voto do ministro Barroso, inclusive, ele traz duas informações que eu achei interessantes também. Uma foi no sentido de que o trânsito em julgado ele funciona apenas para a alta classe, Certo. né? E ele traz dados, inclusive,
para comprovar isso no voto dele. O segundo ponto ele traz, inclusive, o caso do jornalista que matou a esposa, esqueci o nome dele aqui agora, mas que ele utilizou de 21 recursos, né? Então, assim, realmente é algo que acaba protelando muito, mas também, em contrapartida, temos a Constituição que traz essa previsão de apenas em trânsito julgado, né? Exatamente. E em relação a esses votos, alguma mudança que houve agora nessa votação recente? Houve alguma mudança de voto? Então, nessa nova discussão que teve, aberta pelo STF em 2019, né, esse ano, a ministra Rosa Weber, ela modificou o entendimento, né? Ela, inicialmente, ela votou no caso muito conhecido, né, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que ela votou favorável à prisão em segunda instância, em respeito ao entendimento do tribunal. Tá? Mas com essa nova discussão, por ser um tema mais agora abstrato, ela votou totalmente contra. Né? O que, na verdade, isso pode acarretar em uma grande mudança no placar. Porque, de certa forma, a ministra Rosa Weber e o ministro Dias Toffoli, eles têm como é que se diz? Um voto mais, que era mais indefinido, na verdade, né? Só que, analisando o histórico de cada ministro lá, muito provavelmente Dias Toffoli ainda vai manter esse entendimento de ser contra a prisão em segunda instância, e Rosa Weber já se manifestou contra. Então, muito provavelmente, haverá essa alteração legislativa, né? Eu observei também, inclusive nesse voto da ministra Rosa Weber, no final ela falou que tinha uma ressalva caso fosse se concluísse a votação a favor do trânsito em julgado. Que foi interrompida, inclusive, pelo ministro Marco Aurélio, que ele até falou: doutor, acredito que a sua ressalva no final vai ser que possa se fazer essa prisão em trânsito julgado apenas daqui para frente, né? Mas de antemão já deixo claro aqui que qualquer coisa entrarem com habeas corpus é filho de ofício, né? Então um entendimento entre eles lá que... Exatamente. É importante ressaltar, na verdade, que os dois lados, saindo enfim, sendo favorável ou não à prisão após a segunda instância, os dois lados vai gerar uma insegurança jurídica. Tá? Se for a favor da segunda instância, muito provavelmente vai gerar essa insegurança por conta dessa infração à Constituição Federal e o CPP, que tem previsão expressa de ser após o trânsito em julgado. Perfeito. Tá? Se forem contra a prisão em segunda instância, na verdade sendo favorável quando esgotarem todos os recursos, vai gerar um sistema de insegurança jurídica por conta também do sistema de precedentes que foi criado pelo STF. Né? Exatamente. E aí, o STF, como uma figura importante como guardiã da Constituição em si, ela deveria manter uma posição mais firme, né, para que possa gerar esse ponto é interessante ser considerado, porque segundo o levantamento do CNJ, há cerca de 5 mil presos. Isso. E isso poderia até gerar uma certa discussão se eles deveriam ser soltos ou se não deveriam ser soltos. Isso vai ter muito pano para manga. Que foi inclusive isso que o ministro Marco Aurélio falou, que por ele de ofício, ele solta, né? Isso acaba criando uma insegurança jurídica, porque até 2016 tinha um entendimento, 2016 para cá passou outro entendimento, e caso conclua dessa forma que está se encaminhando a votação, vai mudar novamente. Então não tem uma posição firme, cada hora há uma mudança, né? E é justamente nessa prisão de segunda instância, após a segunda instância, que é baseada a Operação Lava Jato, né? Inclusive do ex-presidente, o Lula. A operação se baseia justamente nessa prisão. Então, muito provavelmente, se esse entendimento do STF for modificado, muito provavelmente esses 4.800, a depender do caso, poderá ser posto em liberdade. Isso vai gerar muita discussão. Os ministros eles estão enfrentando essa discussão de direitos humanos, do excesso de recursos. Exato. E até mesmo dessa questão de impunidade, que é sempre batido muito lá na sociedade.